Tem a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa para uma primeira intervenção. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhora Secretária, a Senhora Secretária agora estragou tudo. Agora ninguém percebe nada, porque ontem fomos aqui chamados à atenção relativamente ao objeto da comissão eventual criada para aconselhar o Governo no sentido de aprofundar a fiscalização da medida do RSI. E a Senhora Secretária agora veio meter tudo dentro dessa comissão. Não é esse o objeto da comissão, Senhora Secretária? Não é esse o objeto da comissão. Senhora Secretária, eu também tenho o boletim, os dados da Segurança Social, mas são escassos. São escassos, porque não nos diz porque é que cessou a medida. Por exemplo, não nos diz porque é que houve mais requerimentos, quais as causas, as idades, portanto, a faixa etária, o agregado familiar. E, Senhora Secretária, a Senhora Secretária tem desde janeiro um requerimento relativo aos dados do rendimento social de inserção na Ilha Terceira. Tem desde fevereiro um requerimento relativo aos dados da situação económico-social, entre os quais os dados do RSI na Ilha Graciosa. E até à data, a não ser que o Sr. Secretário da Presidência faça um clique e envie os respectivos requerimentos, até à data, os deputados que legitimamente perguntaram ao Governo sobre dados que o Governo diz que possui todos os meses, não tiveram uma única resposta e já lá vão 5 meses. E, portanto, Senhora Secretária, quanto a nós termos na mão qualquer dado, ficamos esclarecidos. E realmente ninguém percebe o Partido Socialista nisto. Senhora Secretária, nós podemos ter, e Senhora Deputada Nélia Amaral, nós podemos ter todos os documentos, toda a bibliografia, tudo aquilo que tem sido dito e estudado e que tem sido objeto de teses até podemos ir à Biblioteca de Alexandria, se quiser. Mas isso não vai àquilo que pretende este estudo, que muito bem o Bloco de Esquerda apresenta no seu projeto de resolução. E não vai, porque o que se pretende, e parece-nos que bem, é que esta Assembleia se possa munir de um estudo para que politicamente possamos avaliar aquilo que é o resultado da aplicação da medida do RSI no combate à pobreza na região autónoma dos Açores. E, Senhora Secretária, relativamente aos dados e relativamente ao impacto do RSI no combate à pobreza, se calhar não precisamos mesmo de estudo nenhum para poder dizer que esta região não consegue libertar-se do flagelo da pobreza há muitos anos. Há muitos anos. Porque só relativamente aos dados que estão disponíveis no site da Segurança Social, em dezembro de 2004, eram 20.292 beneficiários. Em dezembro de 2005, 19.120. Em dezembro de 2006, 18.571. Em dezembro de 2007, 18.278. Em dezembro de 2008, 18.635. Em dezembro de 2009, 20.646. E em abril de 2010, 20.262. Portanto, há aqui uma permanência no tempo de largos milhares de açorianos na medida do RSI. E aquilo que é uma medida que num estudo já citado para a senhora deputada, entram uns e saem outros. Gostei dessa, Sr. Secretário. Entram uns e saem outros, conforme a conveniência. Ou então os senhores só sabem criar pobres. Esse argumento que o senhor acabou de dizer, Sr. Secretário, realmente esta não é a sua área. Realmente esta não é a sua área. Esse argumento que o senhor acabou de dizer, Sr. Secretário, de entram uns e saem outros, só nos traz uma conclusão. O governo do PS cria pobres.
E na região estão sempre a nascer pobres e mais pobres e mais pobres. E lá se arranjam umas medidas para libertar alguns. E criam pobres e criam mais pobres. São 14 anos de poder. E no estudo, como eu dizia, que a senhora deputada Nélia Amaral citou do senhor professor Fernando Diogo, relativo publicado o ano passado, há uma conclusão também que tiramos relativamente ao fenómeno da pobreza na região. É a precariedade que está ligada aos beneficiários do RSI que trabalham, que não se conseguem libertar. E o Governo não consegue que a pobreza tenha um caminho de libertação das pessoas desse flagelo, porque os pobres vão permanecendo pobres. E são 14 anos de governo do Partido Socialista e, apesar de terem tido os fundos que tiveram durante toda esta década e meia para poderem investir na qualificação dos açorianos e em formas de os libertar de uma condição social degradante, o que os senhores fizeram foi nada. Não fizeram nada porque a medida, não estamos a falar da Comissão, Sr. Secretário. Isso foi ontem. Estamos a falar de um estudo proposto pelo Bloco de Esquerda que faz todo o sentido que esta Assembleia possa sugerir ao Governo que faça este estudo nos moldes pretendidos, para que esta Assembleia possa conhecer também aquilo que tem sido verdadeiramente a luta deste Governo contra a pobreza. Porque os dados o que nos dizem é isto que eu estou a concluir. E os senhores quisessem que eu concluísse de maneira diferente, podiam muito bem ter a mão na consciência e fazer aquilo que o senhor Presidente do Governo ontem dizia, que é aprovar alguma coisa da oposição. Mas como não vos interessa realmente que se conheça o fracasso da luta contra a pobreza nos Açores por parte de um Governo que teve a maior fatia de fundos da Comunidade Europeia de todas as regiões ultraperiféricas, um Governo que teve todo esse dinheiro e que não conseguiu libertar 10%, os 10% que estão no RSI e mais os 20% de pobres que existem na região e que permanecem pobres e que, infelizmente, com este Governo vão permanecer nessa condição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Estevão, bom, eu gostava de esclarecer